Bom dia trabalhadoras e trabalhadores, professoras e professores, alunas e alunos. Bom dia às assistentes, né, minhas colegas já de profissão, Tatiele e Gerlânia, hoje alunas do curso de Geografia da UEG de Iporá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ouvintes da Rádio Educativa de Iporá, 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Iporá e parceira da escola CEPI de Aplicação. Nosso Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação e também aos projetos de extensão do curso de Geografia da UEG, projeto Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e também ao projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública. Estamos aqui, nesta manhã de quinta-feira, para democratizar o conhecimento e fortalecer a relação entre universidade, escola e comunidade. E a gente faz isso toda quinta-feira ouvindo música brasileira. Participem, mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 98453 3086 e nos acompanhe também pelas redes sociais. Meu Instagram, Paula_Junqueira_professora, né? E pelo Facebook da rádio, e depois veja a gravação pelo YouTube da rádio também, da Web Rádio, né? Estamos aí, sabe onde nos encontrar e rever o programa. E hoje, o programa Socializando destacará mais uma vez o papel da escola pública e dos alunos e alunas na discussão e proposição de temas relevantes para a sociedade. Semana passada nós estivemos aqui com os professores da Escola Israel Amorim para falar do projeto Estudante de Atitude, e hoje nós estamos aqui para falar novamente do projeto Estudante de Atitude, mas no CEPI de Aplicação, a escola nossa parceira. O projeto Saúde e Bem-Estar, um projeto desenvolvido pelos alunos da escola e coordenado por professoras do CEPI de Aplicação. Assim, quem está aqui conosco hoje são os representantes da escola, né, uma escola de tempo integral que oferta ensino da educação... Eliane, me ajuda aqui, fugiu o nome. Ensino Fundamental 2, fugiu isso. Aqui. Ensino Fundamental 2, né, do 6º ao 9º ano, em tempo integral para os filhos da classe trabalhadora daqui de Iporá, a professora Eliane Alves, e também os estudantes, né, representando toda a categoria estudantil da escola, a Gabriela, a Débora, a Laura e o Samuel. Sejam bem-vindos, um prazer receber vocês. Bacana, né? Nós temos aqui a escola representada, né? Cada um dos alunos, né? nas fases do ensino fundamental 2. Para a gente falar, agora começar o nosso programa, eu vou chamar primeiro, né, a professora Eliane, para poder falar um pouco do projeto, né? O que é esse projeto, na verdade, Eliane, Estudante de Atitude, e se o CEPI de Aplicação, né, para quem ainda não nos ouviu, se o CEPI de Aplicação já participou de outras edições desse projeto, e como que é a relação de parceria para esse projeto de hoje, Saúde e Bem-Estar, existir? Nós já participamos, é o 4º ano que a gente participa desse projeto do Estudante de Atitude com toda a escola e sempre tendo representatividade dos alunos. O primeiro ano que a gente participou foi a volta da pandemia, então a gente não podia ainda visitar, não podia ainda aglomerar, e a gente fez um projeto bem interno com a participação dos alunos de psicologia da FAI, e a gente ajudava os alunos a conseguir sair da pandemia, né? A gente enfrentou muita depressão, muita inclusão. Os alunos, eles ficavam só no mundinho deles, não queriam sair. Primeiro foi difícil colocá-los dentro de casa por causa da pandemia, depois para sair. A gente conseguiu muito sucesso com esse projeto. O 2º ano a gente fez nossa praça, né? Para quem conhece, de frente à escola tem uma praça. Essa praça pertence à escola. E antes lá era um lixão. E assim, durante a auditoria cívica do projeto, os alunos queriam melhorar a entrada da escola. Hoje a gente tem um pergolado, tem um jardim, e a gente ainda continua com o projeto, não parou. A gente continua com esse projeto para revitalizar a praça,
que é, hoje a gente tem banquinhos para pais esperarem os filhos lá na porta durante a saída ou antes de entrar. E o terceiro ano a gente construiu o bicicletário, que também foi uma demanda dos alunos. As bicicletas dos nossos estudantes ficavam jogadas antes. Os seus filhos estudavam lá na época, você lembra, os meninos chegavam e jogavam a bicicleta, outra hora colocava em pé, ela caía com o vento, com esbarrar de outra bicicleta. Hoje a gente tem essa obra lá, que vai ficar por muitos e muitos anos, e a gente sempre procura revitalizar. A obra ainda está perfeita, não teve nenhum estrago, porque todos os alunos utilizam e utilizam com qualidade. Esse ano, quando veio a proposta do estudante de atitude, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer auditoria cívica. Nessa auditoria, os meninos perceberam que a gente ainda tem problemas vindo da pandemia, né? Que a gente ainda tem aluno que chora, aluno que tem depressão, aluno que não quer incluir com os colegas, alunos que ficam muito tristes durante o tempo, e a gente percebeu isso na auditoria cívica, e os próprios alunos pediram, vamos fazer alguma coisa pelos colegas. Dentro dessas coisas a gente viu, então qual o foco da gente? Saúde e bem-estar. Então, deste saúde e bem-estar, a gente fez várias ações e continua com essas ações, porque assim, uma ação puxa a outra, né? Primeiro a gente pensou como buscar ajuda, como a gente tem um posto de saúde que é bem próximo à escola, né? Aí os psicólogos, tanto da Uniporá, quanto do postinho de saúde da nossa região ali, está nos ajudando, ouvindo os alunos. E a gente pensou que para isso precisaria de mais duas coisas, alimentação saudável e atividade física. Nisso, como que a gente vai transformar a escola? A gente tem a horta no primeiro semestre foi muito bem, os alunos, professora, não podemos abandonar a horta. Partimos dessa alimentação, revitalizando a nossa horta, e a gente tinha um espaço para atividade física. Só que, como todos sabem, a nossa escola não tem quadra. É uma das poucas escolas da regional de Porá que não tem quadra. Então, a gente está revitalizando o campinho para fazer atividade física, e também temos apoio dos professores com atividade de alongamento e relaxamento, que a gente trabalha durante o período de aula, para que os nossos alunos se incluam nessas atividades. E tem atividades dessas também que são coordenadas pelos alunos. Bacana, né? A gente que está ouvindo aqui, que chegou agora, nós estamos falando do projeto Estudante de Atitude, realizado e desenvolvido no CEPI de Aplicação, uma escola de tempo integral com alunos do 6º ao 9º ano. Estamos aqui com representantes da escola. E a professora Eliane nos traz aqui uma questão interessante, que é a cooperação da sociedade, da comunidade, nas demandas escolares, sabendo aquilo que é necessário. E o processo de sociabilidade desenvolvido, né, as relações sociais desenvolvidas entre os estudantes da escola, para melhor atingir um processo de qualidade, né, um melhor relacionamento, porque se relacionando bem, né, você terá uma melhor aprendizagem. E se relacionando bem também, a gente consegue compreender melhor efetivamente a importância desses conteúdos. E os alunos, então, pensando nisso, propuseram aí um projeto que vai tratar da saúde física e mental de todos da comunidade escolar. Bacana. E eu já vou passar a palavra para o Samuel, para ele falar um pouquinho mais. Só que antes, Samuel, olha que bacana, nós temos ouvintes aqui de todos os lugares, né, que nos ouvem, a Vilmaci, a Rosalva Juína, José Rodrigues, Osmano, a Nessi, né, Coraci, Mazinho da Garagem, enfim, várias pessoas aqui falando bom dia, dizendo que estão ligadinhos no programa e estão conhecendo mais o trabalho de vocês. Mas, Samuel, né, você como um estudante de atitude lá da Escola CEPI de Aplicação, né, como é que você, aí a professora falou, mas eu quero saber da sua opinião enquanto aluno, representando os seus colegas, né? Como é que vocês perceberam essa necessidade de um projeto de cuidar da saúde física e mental, né, e bem-estar de estudante? Como que vocês chegaram nos alunos? Como é que foi essa pesquisa? Percebemos que com a auditoria cívica, um projeto voltado para ajudar os alunos, que os alunos estavam tendo muitos problemas de ansiedade e estavam se alimentando muito mal também. E com isso observamos a necessidade de aplicarmos esse projeto para podermos ajudar eles sobre esse assunto. E também... é isso. É isso? Não, legal, né? Então, quer dizer, vocês foram chamados
para participarem de uma proposta que é pedagógica, né, que é propositiva, né, que é deliberativa, né? Eu penso que esse é o papel da escola pública, né? Não é só, principalmente a escola de tempo integral, não é só receber os conteúdos fechadinhos dentro da sala de aula. É fazer com que os conteúdos, né, Samuel, que você vê da matemática, das ciências, da geografia, porque muda a paisagem escolar, muda a relação social, que é a sociedade, né, que a gente fala um pouco de geografia, muda a condição física, que a gente fala um pouco de ciência, de biologia. Temos que fazer atividade física, que linkamos ali com os professores de educação física, né, e a própria produção desse material, organização de ideias, que está linkado muito aí com as aulas na área das linguagens, mas que mostra que a educação é integrada, né? Então, acho que esse projeto, mesmo sendo às vezes vindo externo, internamente os professores conseguem organizar. Estão de parabéns. E Débora, né, que está aqui conosco, como que você, enquanto aluna, entende o seu papel em participar de um projeto como este, né? Qual que é o seu papel, qual que é o papel do estudante dentro da escola para participar desse projeto da escola? Você acha que muda a relação que vocês têm com a escola, com os colegas e professores? E se muda, muda para que jeito? Assim, eu acho que todos nós que participamos desse projeto, a gente se sente muito orgulhoso e a gente sempre tenta dar o seu desempenho melhor para o projeto, para que ele seja realizado da melhor forma. Então, eu acho que isso nos auxilia melhor ainda na relação entre nós, alunos das diversas turmas, porque é um time com a escola inteira. Então, auxilia a gente nessa junção com os alunos e na união com eles e com os professores também. Fica uma relação, né, Eliane, de pertencimento à escola, né? A gente, historicamente, infelizmente, né, no caso brasileiro, a gente sabe que as escolas públicas brasileiras, elas não recebem a devida atenção como deveria, porque a maior parte da população está lá dentro, né, do território nacional. E boa parte esquecida pelo Estado, e mesmo quando lembrar da própria sociedade, aí eu incluo, né, os próprios alunos, às vezes por não compreender que aquela escola é construída com o suor do nosso trabalho, porque a gente paga imposto, o imposto vai para o Estado redistribui e constrói essas escolas. E não compreendendo esse processo, alguns, infelizmente, acabam deteriorando o espaço público, né, Eliane? Então, acho que isso, um projeto como esse, que consegue integrar todas as turmas, criam responsabilidades, cooperação, não é isso, Eliane? Paula, você tem razão em tudo. Tanto que a gente percebe que o aluno, ele se inclui, faz parte. Eu faço parte dessa escola. Tanto é que quando eu fui enviar para os alunos um videozinho, aí alguns alunos me responderam assim: professora Eliane, a minha escola é a melhor escola. Então, quando você ouve isso, você vê que aquele aluno faz parte dessa escola. Uma ação que nós estamos fazendo lá de revitalizar o espaço da atividade física, a gente utiliza o horário do almoço. Quem que está revitalizando? Os nossos alunos. Então, assim, por exemplo, a gente está pintando as árvores, fazendo para ficar bem, bem bonita, e eles quererem ir para aquele espaço. São os alunos do 8º e 9º ano, os meninos que são maiores, que têm condições de fazer isso, e eles estão fazendo o horário do almoço para não tirar eles da sala de aula. E todo dia, quando é na hora do almoço, eles procuram os meninos que estão à frente daquela ação, ou me procuram e falam: qual que é a ação de hoje? Qual que é a ação da semana? Porque eles fazem aquilo com muito amor. Por exemplo, na nossa horta. Então, todo dia, a hora que chega, fala assim para mim: professora, que hora que eu posso ir lá aguar a horta? Então, quer dizer, eu quero cuidar da horta. Não é eu que vou lá e falo: Laura, você vai lá agora cuidar da horta, aproveita o horário do recreio. Então, eles aguam a horta no horário do recreio e no horário do almoço. E eles já chegam com essa vontade. Então, quer dizer, eu tenho vontade de estar nessa escola. Isso é muito bom, né? E é um processo, né, histórico, igual já vem de 4 anos. É claro que a proposta vem externa, mas todo o envolvimento, né, as estratégias que os professores colocam, processualmente, ano após ano, vão desenvolvendo esses hábitos, né? Isso é muito bacana. Em falar em coisa bacana, esse projeto Estudante de Atitude desse ano foi: os meninos se organizaram e construíram um texto. Desse texto, pelo que entendi, surgiu uma música que, com um instrumento, a ferramenta também de uma inteligência artificial, foi pensada aí, né? Quem é que gostaria de falar dessa música? Quem é que fez? Como fez? Samuel?
Essa música foi feita, como a senhora já ia dizendo, foi feita a partir de inteligência artificial. E todos os alunos ajudaram, não foi apenas um, apenas dois, todos estiveram ajudando com isso. Claro, alguns com mais habilidade naquele assunto. Por exemplo, uma pessoa tem mais habilidade em mexer com Canva, ele ficava com essa parte. Outros que tinham mais habilidade em escrever, faziam o texto e ia fazer. Que bacana, né? Então, isso é a formação integrada, né? E usando com responsabilidade sobre a supervisão dos professores, né? Para usar esses recursos. Porque nada substitui o professor, nada substitui a escrita, né? É saber utilizar. Então, gostaria de chamar aqui os ouvintes. Vamos ver se vai dar certo. A gente trouxe a música, né? Como que chama a música? O título dela ou é um jingle específico? É um jingle, né? Nós vamos trazer a música é de um jingle de 1 minuto e 53 minutos. Bem bacana, né? Bem popular e que chama a atenção da escola e chama a atenção de quem ouve para esse papel dos estudantes na construção de uma escola pública melhor. Vamos ouvir? Voltamos, né? Depois de um jingle aí criado pelos estudantes do CEPI de aplicação para falar desse projeto, porque há uma competição entre as escolas estaduais, né, de Goiás, nesse projeto Estudante de Atitude. Semana passada a gente viu aqui, escutou pela Escola Israel Amorim, que há uma premiação para os professores que coordenam, né? E há uma premiação para os estudantes também que participam dessa proposta. E aí, então, o jingle é interessante, né? Chamando para a vitória, né? Então, estão de parabéns. Mas como o nosso tempo é meio curto aqui, a gente até queria ficar falando mais tempo sobre isso, a gente precisa explorar mais esse projeto, né? Explorar mais os alunos que estão aqui. Mas antes de explorar, eu queria chamar a atenção, além de todos que falaram bom dia aqui, tem um recadinho de uma mãe que teve filhos, né? No CEPI de aplicação em outro tempo. Ela escreve aqui, a Marilene. Obrigada, Marilene, por enviar a sua mensagem. Ouvindo o programa, lembro quando meus filhos estudavam na aplicação e era bem precário. Né? Não tinha como as meninas tomarem banho porque as portas não eram boas, matos altos, etc. Hoje totalmente diferente com a atitude dos professores, né? E dos alunos. Parabéns a todos e parabéns ao programa. Então isso demonstra que é processo, né? Quando é formação, educação em qualidade é processo, e é importante demais os pais participarem também desse processo, né? Já vamos pensar em relação a isso. Então vamos todos participar sempre, conhecer os projetos da escola. Mas, né, como eu disse antes, nós estamos aqui com a professora Eliane, que vai falar mais, o aluno Samuel, a aluna Gabriela, a Débora e a Laura, para poder falar do projeto Estudante Atitude lá no CEPI de aplicação. Né? Esse é um projeto desenvolvido por eles que trata sobre a importância de hábitos saudáveis para o bem-estar das pessoas, a começar pelas pessoas que estão na escola. Mas se desdobram para outros espaços também. Tenho acompanhado nas redes sociais, dou meu likezinho lá, né? Porque a gente sabe também que isso além não é só ouvir, mas também isso vai contar ponto para vocês. E tenho visto que vocês têm saído pelas ruas, estavam no lago fazendo a distribuição de água, de banana também, né? Enquanto as pessoas caminhavam ao lago. Mas enfim, vou perguntar agora para Gabriela, tá? Gabriela, qual que é a importância dessa alimentação saudável para vocês lá no desempenho dos estudantes? Vocês discutem sobre isso? Bom, a gente discute bastante sobre isso, inclusive ontem a gente teve uma conversa sobre isso. E a alimentação saudável, ela contribui bastante para o desempenho do aluno na sala de aula, né? Porque é aquele aluno que come certo, tipo, da maneira certa, no horário certo, ele vai ter um desempenho na sala de aula muito maior do que aquelas pessoas que têm aquela alimentação meio desregulada. Uhum, então sempre vai conseguir prestar mais atenção, né? Ele vai ter um desempenho maior que as outras pessoas. Certo. E continuando a pergunta para a Laura, né? Como vocês e seus colegas entendem que a escola... Como que a escola pode continuar incentivando isso, né? Essa alimentação saudável? Aonde vocês participam dessa discussão? Vocês vão para a cozinha fazer? Vocês têm uma horta e participam? Vocês buscam recurso com outros parceiros? Conversam sobre isso em casa? Como que vocês discutem esse incentivo da alimentação saudável, dos hábitos saudáveis na escola?
Né? A gente discute na escola, a gente tem parceiros, né? O pessoal falou que a gente busca com os outros parceiros. Também a gente discute muito lá na escola que dia que nós vamos fazer tal isso? Como? Que jeito? Como que vai ajudar a melhorar mais? Interessante, né? E eu queria reforçar aqui que apesar de ser um projeto da escola, tá? Um projeto da escola, ele também está em consonância com políticas públicas, né, brasileiras, né? Políticas do governo federal. Um deles, né, queria chamar a atenção porque tem um projeto criado em 2003, né, um projeto federal que chama o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse projeto de aquisição de alimentos é a aquisição de alimentos da agricultura familiar, que é um projeto que atende todos os espaços, ou aqueles espaços que dependem, né, que tem que ter acesso à alimentação saudável quando não é fácil de obtê-lo. Então, as filantropias, as doações, né? E a busca desses alimentos, a parceria é com a agricultura familiar, o que fortalece a economia dos pequenos produtores, né? É algo integrado. Então, não sei se isso é discutido na escola, né? Mas é importante que a gente saiba. Mas o mais importante, talvez, do que esse, é o programa, é o PNAE, não é isso, né? É o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É o merenda escolar. Merenda escolar, isso, né? Nesse programa também, ele teve ele foi criado ali nos anos 2000, 2007, é isso, né? 2000, vou olhar pela data aqui, vou achar, mas é nos anos 2000, ali entre 2003 até 2007, se eu não estiver enganada. Teve um certo recuo nos últimos 5 anos, né? E foi retomado no sentido de ser implementado mais recursos, porque se entende que a maior parte da população está dentro da escola e essa população é trabalhadora. É essa população que vai atender os donos das empresas, não é? Porque a gente vai se tornar trabalhador, que vão formar os professores, que vão formar os novos alunos e por aí vai, que vão formar os engenheiros, que vão formar os médicos. Então, essa população que está dentro da escola, ela precisa se alimentar bem, sobretudo na escola pública, não é isso? E é um programa do governo que está vinculado ao FNDE. Né? Então, eu queria chamar essa atenção dessa importância. Eliane, quer falar sobre isso para nós? Quero. Assim, lá na escola, a gente tem todos esses programas e na merenda escolar, ela é acompanhada, os cardápios são acompanhados por nutricionista. Então, partindo da alimentação que a escola fornece, está tudo equilibrado. Mas o que a gente percebeu? A má alimentação dos meninos fora das 3 refeições ofertadas pela escola. Pensando em melhorar isso, os alunos tiveram a ideia de a gente trabalhar com receitas com alimentação saudável. Tanto é que quem acompanha o nosso Instagram vê que os próprios alunos estão gravando receitas saudáveis, como os meninos já fizeram o brownie, né? Isso o nome? Brownie, saudável. Os meninos já fizeram brigadeiro com casca de banana, já fizeram chip de batata doce, fizeram palitinhos de cenoura. Pensando nisso, eles mesmos foram buscar. E aí surgiu a ideia do alimento em glória. E aí, a gente está focando muito nisso. E a gente está procurando parceria. Tanto é que a gente já visitou algumas hortas da agricultura familiar. E ontem foi a 2ª visita com a Marfir, que vai ser a nossa parceira. A gente pretende para o futuro, e a gente vai começar na semana que vem, uma feira solidária, com a doação da agricultura familiar através da Comafir e dos nossos parceiros. Então, a gente vai fazer essa doação para os pais e para os alunos que necessitam, que queiram participar dessa alimentação. E os alunos são focados no alimento em glória. E tanto é por isso que você está percebendo essa movimentação. A gente fez a caminhada, né, para a atividade física, onde a gente ofertou até dicas de saúde. E a gente também visitou o lar dos idosos para eles experimentar os pãezinhos que os meninos fizeram. Pães esses confeccionados com cenoura e com beterraba. Então, a gente queria alguém de fora para isso. E a gente resolveu fazer com isso uma ação social. E os próprios alunos levaram, ajudaram a servir os idosos, participaram do momento ali com ele. Fomos convidados para ir outras vezes.
O suco que foi servido lá foi suco com casca do abacaxi. O abacaxi a gente serviu para eles como fruta. E a gente está fazendo esses alimentos. Hoje a outra equipe está lá fazendo barrinha de cereal para distribuir também para praticantes de atividade física. A gente está focando nesse alimento inglório, sabendo que o desperdício no Brasil é muito grande, a fome é muito grande, de repente está na porta do nosso lado e a gente não está percebendo. E os alunos perceberam isso em alguns colegas e resolveram trabalhar com isso. Então, nosso foco, a gente está trabalhando. É um sonho também da Comafir, que veio integrar. Então, sonho que se sonha junto é realidade. Então, a partir da semana que vem, a gente começa com a nossa feirinha solidária. Ninguém vai pagar nada. Então, todos os alimentos que a gente receber, tanto os alimentos inglórios como os outros alimentos, vai ser higienizado, organizado. Os pais dos alunos e os alunos vão lá, eles vão escolher o que eles quiserem. Não é nós que vamos ofertar, não, você vai ganhar batata, você vai ganhar ovo, você vai ganhar leite. Não, eles vão escolher na feirinha, na banquinha, o que melhor lhe atende. Nossa, que bacana, né? Isso, aí eu chamo a atenção, isso faz parte do processo da formação integral. A formação do ser humano, né, na sua essência maior, que é fazer do processo educativo aquilo que a gente recebe na escola, dos conteúdos formais, prática social, né? Isso acho que em termos da gente que está na área da educação, isso é a praxis, né, Eliane? Eu fico muito feliz mesmo, satisfeita em perceber que esse papel da escola pública, quando ele de fato se realiza, que muito mais do que a nota, do que o dinheiro que vai receber, ao final das contas, é que todo mundo está se movimentando para a transformação de realidades e as mentes de vocês. Porque o que a gente espera enquanto professor é que não fique só nesse... esse é o ponto de partida para a mudança daqui para frente. E eu vou matar quando as receitinhas, porque eu tô boa também, Eliane, tá, alunos? Eu tô assim, tô na minha época, né, Gerlânia? A Gerlânia também, de fazer a reeducação alimentar, porque historicamente, né, a nossa educação, inclusive escolar, né, que nós tivemos, geralmente a escola ela é um espaço em que recebe as demandas do mercado. Não é do tempo de vocês, mas é da Eliane. Nós comemos muita carne de soja lá no passado, né? Por quê? Porque lá na década de 80 era necessário formar esse mercado consumidor da soja. Qual que é o maior mercado consumidor? Escola. Manda tudo para lá que esse povo come, entendeu? E agora, o que a gente percebe? Que historicamente, passar 30, 40 anos, esses alimentos muito industrializados, eles fazem mal, né? É tudo processado. E quando a escola para pensar sobre isso, ela chama atenção para novas políticas públicas mesmo, da necessidade do produto orgânico, da necessidade da gente reforçar a importância da agricultura familiar camponesa, né, ao invés de grandes explotações, porque é de lá que vem o alimento. Né? É de lá que vem a beterraba, é de lá que vem a alface, é de lá que vem... Ah, mas tem grandes produções, mas as grandes produções têm agrotóxico. Né? Então, se a gente consegue fazer isso, se uma escola tem, se a gente consegue fazer aula de ciência com a horta que está lá dentro, se a gente consegue fazer educação física, né? Falando de nutrição, se a gente consegue falar de organização do espaço e participação social, né? Na aula de geografia por meio disso, a escola avança e muito. Mas o tempo está passando. A gente tem mais uma musiquinha para chamar a atenção disso, tá, meninos? Acredito que essa música vocês devam conhecer. Ou os pais, ou os avós, ou escutam em casa. A gente vai trazer a música de 1987. Vocês nem pensavam em nascer. Eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos nessa época. Mas uma música que faz sentido até hoje. Titãs, Comida. Para poder falar que muito mais do que só a alimentação, a gente tem muitas outras necessidades. A alimentação é necessária, o cuidar do nosso corpo é necessário, e isso tudo vem junto com outros direitos que nós temos, né? Então vamos ouvir Comida com Titãs, uma música de 1987. Voltamos com o programa Socializando e já estamos caminhando para o final, falando aqui com os alunos da escola CEPI de aplicação e a professora Eliane sobre o projeto Estudante de Atitude, Saúde e Bem-Estar. Essa música do Titãs ela é interessante, né? Perguntava aqui se tinham escutado, né? Depois de uma hora nós vamos lá conversar na escola, fazer esse debate, né? Porque é sobre necessidade, vontade, tudo aquilo que a gente precisa para viver bem,
uma das questões é minimizar ou acabar ao máximo com todo e qualquer tipo de desigualdade. E a desigualdade alimentar no Brasil ela ainda é muito grande, né? E é contraditória. A gente tem grandes lavouras, né? Grande lavoura de soja, de milho, de tudo, mas a gente passa fome. A gente come mal em casa, a gente come os industrializados, né? Porque a televisão todos os dias fala pra gente comer salgadinho, que é bom. Inclusive fala que é nutricional, né? Mas a gente sabe que o feito... Tem um discurso que fala assim, ó, vamos desembrulhar menos e descascar mais, né? E descascando mais, a gente cria boas receitas. Eu tenho feito uns bolinhos lá em casa de banana, né? Sem glúten, sem como é que é o nome? Açúcar, né? Também usando as sementes que tem, semente de abóbora, né? Aquilo que faz parte do nosso cotidiano para poder minimizar o colesterol, para poder ter mais energia, né? Isso eu notei diferença no meu corpo e dos meus filhos, comendo melhor, né? Comendo mais. E aí eu quero perguntar para vocês, né? O que vocês têm feito? Fiquei curiosa aqui. Quais as receitas que vocês têm feito na escola? E como vocês têm feito isso em casa? Tá chegando essas receitinhas em casa? Assim, a gente fez o chips de batata doce, o brigadeiro da casca de banana. O chips de batata doce, o brigadeiro da casca de banana, o palitinho de cenoura. O pãozinho. O pãozinho que a gente fez lá de beterraba e cenoura. E só um minutinho, Débora, eu quero lembrar que isso é importante porque tira o excesso do carboidrato e do açúcar processado, né? E aí também teve o brownie saudável. Aí a gente posta essas receitas no Instagram para que tenha o alcance de chegar nos nossos pais, nos pais dos alunos, para que eles possam reproduzir essas receitas em casa e modificar a alimentação deles. E alguém aqui já testou em casa, Samuel? A gente já testou. Eu e a Gabi, a gente fez o chips de batata doce e a gente até postou no Instagram. Que bacana. E Samuel, né? Vou tirar a prova, né? Você comeu, alimentou, né? Consumiu esses alimentos feitos na escola? O que você achou? Sim, quando nós fomos no Lar dos Idosos, fizemos a receita. E todos nós estudantes e os idosos também alimentaram-se desses alimentos. E estavam muito bons. E eu percebi que eles eram muito saudáveis e reduzia, por exemplo, o excesso de sal, o excesso de açúcar. E é interessante, né? Eu vou continuar perguntando aqui para o Samuel que está com o microfone. Samuel, é um colorido que a gente não está acostumado, né? Porque o padrão, o que a indústria faz, é só o branquinho, né? Da farinha branca processada. E quando se muda esse aspecto, como o nosso olhar desde criancinha não está acostumado a ver, a gente olha com certo assim, opa, será que isso é bom? E o que você viu que é bom, né? É isso, né? E vocês, meninas, o que vocês, né? A Débora falou sobre ter feito em casa com a Gabriela e Laura. E você experimentou? O que você achou? Já fez alguma experiência dessa em casa com seus pais? Sim, eu experimentei, achei muito gostoso, ficou uma delícia. Isso aí. E também eu ainda vou fazer algumas receitas com a minha mãe. Eu ainda não fiz porque ainda não deu tempo, mas ainda vou fazer. É a escola de tempo integral, né? Fica o tempo inteiro lá, fica o tempo lá, estudando. E uma pergunta, acho que é interessante a gente falar sobre, estamos falando de alimentação saudável, falamos aqui da relação do projeto com a comunidade, né? A importância da agricultura familiar nesse projeto. Mas estamos falando também de saúde física e mental, diz respeito também aos hábitos de fazer exercícios regulares. Além da alimentação saudável, os hábitos de fazer exercícios regulares. Lembrando que, infelizmente, faltava aqui, né? A escola CEP de aplicação é a única que ainda não tem a tão sonhada quadra poliesportiva. E vai ficar aqui meu apelo como mãe, independente de meus filhos estarem lá, como professora, como cidadã que paga imposto, como aquela que elege, né? Que a burocratização não seja maior do que o direito desses alunos continuarem fazendo as suas atividades físicas, não debaixo desse sol. Nós estamos aí 10 dias
debaixo de uma onda de calor, né? Então, para aprender melhor, para comer bem, a gente também precisa ter um ambiente, uma qualidade climática importante, um ambiente que possa se higienizar melhor, né? Então, fica aqui esse meu apelo, né? Mas quero falar mais do que isso, falar sobre isso, né? Qual que é essa importância? Por que vocês escolheram fazer o alongamento, os exercícios de respiração, por exemplo, na escola? Então, não sei se seus alunos ou Eliane. A gente resolveu até aproveitar a mão de obra que a gente tem na escola, né? Como a gente tem professores de educação física habilitados, e a outra coisa, como você falou, nós estamos em um período aonde foi suspenso as aulas no sol, e a gente não tem a quadra coberta. Se Deus quiser, vamos ter. Aí, o que aconteceu? Com isso, investiu-se nas aulas de alongamento, de aquecimento, de relaxamento, com os professores de educação física, principalmente com a professora Suriá. E também, alguns alunos já aprenderam e já estão fazendo com os colegas. E no horário do almoço, os próprios alunos estão coordenando essas atividades dentro de sala para não ter que ficar correndo durante o horário do almoço por causa da baixa umidade. Então, a gente tem um tênis de mesa, a gente tem a sinuquinha, a gente tem o jogo de baralho, a gente tem dama, dominó, que também, além de trabalhar a mente, trabalha o corpo, porque os meninos jogam tênis de mesa, e isso é muito importante também para eles, e o alongamento e o relaxamento. Então, a gente está trabalhando nessas duas linhas, até que a gente seja liberado e aumente a umidade do ar. No final do dia, a gente está usando os nossos espaços. Por isso, a revitalização do nosso campinho lá embaixo, que para quem conhece, é um espaço muito bom, arborizado, né? Dentro do nosso bosque, para quem não conhece, tem um campinho. A gente está revitalizando, por isso que eu tinha falado anterior, que os meninos estão revitalizando, pintando o tronco das árvores para ficar mais atrativo. Então, ali naquele espaço, a gente pode até praticar, e também o incentivo à ingestão de água. Como a gente sabe, é muito difícil colocar isso na cabeça do ser humano. Você precisa de água, né? E a gente trabalha isso em todas as aulas, e os meninos nos ajudam com isso, com os colegas. Isso é importante, né? E olha, veja então, para quem está escutando, né? Que quando a gente fala de uma educação integrada, ela envolve várias áreas do conhecimento. Entre elas, quando eu falo da organização do espaço, né, da necessidade da manutenção da paisagem arbórea, né? Então, a gente sabe que ao construir a quadra, né, necessariamente deverão ser cortadas algumas árvores. A gente espera que sejam algumas árvores. Algum tempo atrás, isso deve ter o que, talvez uns 4 anos, eu lembro que houve uma discussão interna, uma fala, não discussão no sentido de discutir, mas um debate, né, uma necessidade talvez de tirar algumas árvores em função do muro. Eu lembro que eu fui uma das que falei assim, olha, acho que dá para pensar, tenho certeza que dá para pensar a erguer esses muros sem a derrubada das árvores. Porque a árvore, né, além de produzir essa sombra, ela também ajuda nessa qualidade mínima do ar, da umidade pelas folhas. Então, quando a gente retira, e isso é uma pena muito grande, ontem eu vi mais uma vez aqui nas ruas de Porá, uma árvore sendo derrubada sem nenhum planejamento. E num período, tá sujando? Ué, se tá sujando é porque tá faltando gente, trabalhador, que pode estar trabalhando à noite, limpando essas ruas, porque as árvores, elas não são problema, o problema é a falta de gestão, né? Então, manter as árvores e o cuidar dessas árvores, desse espaço arbóreo, é dever de todos nós. Manter o ambiente, né? Porque isso vai promover uma qualidade ambiental, né, muito maior, um microclima. Basta vocês colocarem e dar uma boa aula de ciência e matemática, né, um termômetro abaixo dessa árvore. Se tiver 35 graus debaixo da árvore, que está muito quente, você vai para a rua. Ali com certeza vai estar muito mais excedendo que 40, 50 graus. Já devem ter feito atividades assim. E alimentar-se bem também significa, né, para ser melhor, o nosso corpo digerir melhor, significa ter essa qualidade ambiental, né? Significa esse cuidar desse espaço. E quando a gente faz, liga esses conhecimentos, a gente tem uma formação melhor. A gente consegue fazer, é por isso que eu não posso derrubar, né? É por isso que eu tenho que me alimentar melhor. É por isso que, aí volta a falar,
Aí é uma questão de... vai lá na aula de geografia depois, tá, gente? Quando a gente derruba as árvores do cerrado, quando a gente tira a agricultura familiar e implanta só monocultura de soja, por exemplo, né? Monocultura, uma cultura só, olha o quanto de árvore a gente está tirando, olha a substituição de uma poliagricultura, né? Que é da agricultura familiar, né? Uma policultura, aliás, para colocar uma cultura só que a gente não quer, sabe? Porque a gente não come só óleo, a gente não come ração, né? E os impactos que geram. Então, isso tudo diz respeito à formação de qual sociedade vocês querem. Então, esse projeto de vocês, acho que diz muito sobre qual sociedade que a escola CEPI de aplicação quer. Talvez nem tenham tanta consciência, é óbvio, né? Porque são várias atividades. Mas, para quem olha de fora, Eliane, eu como cidadã, me chama a atenção isso. A escola de tempo integral, mais do que o tempo integral, mas de formação integral, mostrando e articulando com os alunos a sociedade que é a menos impactante, a mais saudável, que distribui, a que olha para o social e a que abre os nossos olhos. Porque quando vocês estão falando que vão chamar as pessoas, que os alunos viram as pessoas mais carentes e estão distribuindo, quer dizer, não está vendo colocando na perspectiva da igualdade, todo mundo vai receber o mesmo tanto, não. Cada qual recebe o tanto conforme a necessidade. Isso significa distribuição. Né, uma sociedade mais comum. E, enfim, estamos chegando às nossas palavras finais. Quero que vocês falem, mas nós temos alguns minutinhos aí que falem mais do projeto, mas já se despedindo aqui, chamando as pessoas para conhecer, falando dos calendários de vocês em relação ao programa, ao projeto. Obrigada por todos os ouvintes que estão aqui presentes e também muito obrigada, professora, e muito obrigado. Tá bom. Obrigada, Samuel. Parabéns, tá, Samuel. Muito obrigada, né, por esse momento tão importante que a gente teve aqui no podcast, pela Rádio Educativa e pelos ouvintes que estão nos assistindo, né? Muito obrigada, agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada também, Maura. Gabriela? Obrigada por ter recebido a gente aqui, por todo o apoio, né? E a gente também tá pedindo aí pra todo mundo que estiver aí escutando a gente, pra poder dar uma ajudinha né, lá no Instagram, né? E vai ser massa. A gente agradece muito pelo convite de estar presente aqui hoje. E como a Gabriela disse, para vocês tá indo lá no nosso Instagram para estar acompanhando melhor as receitinhas e reproduzi-las em casa e marcar a gente. Eu quero agradecer também, Paula, a rádio, na sua pessoa, agradecer aqui porque o nosso projeto tem um maior alcance através desses meios de comunicação, agradecer os nossos colaboradores, nossos parceiros, como a Comafir, os empresários da cidade, que a gente nunca ganhou não, sempre que a gente vai está nos ajudando, o Senar, que nos auxilia com a nossa horta, o FAEG Júnior, que também está nos ajudando muito, os professores com os projetos, como eu queria te falar, uma coisa da nossa realidade, que está lá o jatubás, né? Nossos tão jatubá, que a gente não gosta nem que toca nas árvores, a gente está fazendo receitas nutritivas com os jatubás, para que os alunos possam compreender a importância daquela árvore ali na nossa escola, e também isso, como o alcance que o nosso Instagram tem, que as rádios que estão nos ajudando têm, que a gente consiga levar um pouquinho do que a gente está aprendendo, ensinando e levando para os pais, para os alunos, para toda a comunidade, para que eles também tenham a oportunidade de experimentar uma receita saudável. Façam isso, façam como os meninos falam, marca a gente, deu certo, não deu certo, o que eu fiz de errado, né? E também possam nos sugerir outras receitas. É um assunto novo, alimento inglórios, é um assunto muito novo, tem muita gente que não sabe nem o que é, e a gente vê o desperdício, vê como a gente poderia estar aproveitando esse alimento para matar a fome de muita gente. Como você disse, não é só fome de comer, fome de nutrição, fome de alimento saudável, fome de participação. Então, se eu participo de um projeto desse, eu estou exercendo o meu papel de cidadão. Essa é a função dessa escola, formação integral. E é o pouquinho que a gente está podendo fazer por nossos alunos e que isso tem um alcance maior. Para isso, a participação de toda a comunidade e dos pais dos alunos.
Muito obrigada a todos aqueles que colocaram uma sementinha junto com a gente. Obrigada. E o projeto não encerra aqui. Nosso projeto tem continuidade. Como você falou no início, é um concurso que para nós é um concurso que só nos motiva a participar. É importante ganhar? Seria. Mas se a gente não ganhar, o objetivo, a vitória, como a música falou, já fica. Como a gente tem o bicicletário, como a gente tem a nossa praça, como a gente vai ter o aprendizado desses meninos em alimentação e o que eles estão levando para casa, ninguém vai tirar de nós. Então não é um prêmio que vai nos agradar, é saber que lá na frente esses alunos estão utilizando desse aprendizado. Vencer é importante, mas o que esses meninos estão levando de conhecimento, e nós também, que a gente está correndo atrás, pesquisando e auxiliando, é a nossa vitória. A música fala, a nossa vitória já chegou, é essa, sabe? Então, assim, estar entre os primeiros é muito bom, mas não é tudo. O que a gente está levando é a maior vitória que a gente vai deixar para os nossos alunos. É a nossa história, nosso legado. Isso aí, né? Ó, chega a arrepiar, porque é o papel da escola pública, eu vou falar, é diferente, é o papel da escola pública, né? Nós estamos na escola pública, a gente tem que valorizar esse espaço, tem que lutar por ela, tem que trabalhar no coletivo, porque se a gente quer uma sociedade melhor, tem que partir de nós, da base, né? Da classe trabalhadora, e nós somos todos trabalhadores, vocês estão trabalhando pela escola, né? Isso é muito importante. Antes de terminar, a Iraildes, uma ouvinte nossa que sempre está aqui, ela parabenizou o trabalho de vocês, dizendo que está aprendendo muito com os alunos, vocês estão de parabéns, porque ensinando os mais velhos, ela colocou aqui, a se alimentar melhor, a aproveitar melhor os alimentos, né? E parabenizando a escola. Eu que agradeço, Iraildes, pelo sempre estar conosco aqui, escutando o nosso programa e valorizando a educação pública. Mais uma vez, parabéns, né? Pelo trabalho, esse programa Socializando nasce lá da escola, eu sempre falo isso e vou falar sempre. O fato hoje meus filhos não estarem lá não significa que eu não sou comunidade, que eu moro no bairro, eu me interesso pela escola, né? Eu gosto, eu tenho uma afeição assim, histórica pelo CP de aplicação, porque eu tenho projetos de estágio lá, projetos de extensão, já tive projeto PIBID, né? Escritos, né? Para quem quiser saber mais sobre CP de aplicação, coloca na internet assim, ó, textos, né, ou artigos sobre CP de aplicação, vocês vão ver a gama de escritos que nós temos juntos já. E conheçam a escola, né? Assim como toda outra escola pública, né? O CP de aplicação é um exemplo das escolas públicas, né, do estado de Goiás, pelos professores que tem, pelos os alunos que tem e pela parceria com a comunidade. Parabéns! E para terminar o nosso programa e falar de juventude, porque aqui são todos jovens construindo um mundo melhor, nós vamos terminar o nosso programa com uma outra música. Vou pegar vocês de surpresa, tá? Agora é a nossa linda Juventude, de 14 bis. Uma música que fala, né, sobre as belezas de uma fase tão importante da vida, que é a vida de vocês. E se na juventude vocês estão propondo fazer mudanças no mundo mais próximo de vocês, nas relações sociais mais próximas de vocês, é a esperança que a gente pode sim construir um mundo melhor. Vamos terminar o nosso programa com a música Linda Juventude, de 14 bis, de 1982. Aí eu deixo para vocês, tá, alunos? Ouçam a música, espero que toque o coração de vocês, mas que vocês saibam que vocês só estão começando agora, mas que vocês possam levar essa bagagem para a construção de uma sociedade melhor de todo sempre. Parabéns, Eliane, parabéns, CP de aplicação, e muito obrigada ao que nos ouve, e até o próximo